Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco para estar com seus ponteiros alinhados, a sua vida em linha com a vontade de Deus. Isso nós precisamos fazer todos os dias, abrir o coração, deixar que o Senhor passe em revista as nossas vidas, nos lavarmos, nos limparmos no sangue do Cordeiro, para termos uma vida santa, limpa, reta, digna da vocação do Senhor. Amém? É isso que encontramos nas Escrituras. E estamos com essa série de programas dentro do livro de Atos dos Apóstolos, seguindo a igreja, seguindo este livro, versículo por versículo, para entendermos bem a vontade de Deus e o que Ele quer para nós, como igreja, como pessoas. E dentro da história da igreja, nós temos Paulo caminhando, indo por 3 viagens missionárias. No programa de hoje, nós vamos ver Paulo na sua última viagem missionária. Sim, e o nosso tema é Paulo se despede dos líderes de Éfeso. A despedida de Paulo. Paulo se despedindo. Como será que foi isso? Como foi essa despedida? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para receber direção e instrução do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver aqui que Paulo esteve por 2 anos na cidade de Éfeso. Paulo ali pregou, ensinou, ali quando ele chegou havia um grupo de discípulos, 12 homens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e Paulo trouxe essa obra completa, discipulou, fortaleceu, preparou a igreja, preparou os líderes, e como na sinagoga eles estavam contra Paulo, não o aceitavam e contrapunham o tempo todo, Paulo então, por 2 anos, ele vai ensinar na escola de Tirano, uma pequena academia, de ensino. Ali Paulo está preparando e discipulando os novos convertidos, a igreja em Éfeso. Vamos ver então como foi essa despedida. Paulo está indo para Jerusalém. Atos capítulo 20, de 13 a 16, vamos ver Paulo indo para Jerusalém. Diz assim, Lucas escreve: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Bem, aqui nós estamos vendo a viagem programada, traçada e o cronograma sendo cumprido por Paulo e a sua equipe. Ele está planejando ir para Jerusalém, passar lá a festa de Pentecostes. E Paulo, ele pressente, ele sabe que seria a sua última viagem missionária. Então, aqui Lucas descreve que Paulo mandou a equipe na frente. Enviou Lucas, enviou Silvana, enviou a equipe na frente e eles embarcaram para Assos e esperaram Paulo no tempo que ele disse que chegaria e se reúne com eles ali, passando por Mitilene, por Quios, chegam a Samos e ele não queria parar em Éfeso, porque Paulo sabia que ele tinha um cronograma a cumprir.
ele tinha algo. Muitas vezes Deus nos traz o que devemos fazer com absoluta precisão. Eu quero isto. Oh, vai e faz, vai e fala, vai e constrói, vai e evangeliza, vai e prega esta mensagem. Muitas vezes Deus nos dá as coisas de uma maneira muito clara e Paulo havia recebido de Deus esta direção. E como ele queria ir para Jerusalém e chegar lá na festa de Pentecostes, então ele estava com tudo traçado. É claro que na época de Paulo não é como nos nossos dias, que você vai para Jerusalém, você sai do Brasil para Israel, você chega lá num dia. Você vai de avião, nós tínhamos viagens diretas em 14 horas, já estávamos em Jerusalém. Não era assim na época de Paulo, era de navio, ali no mar Mediterrâneo, era por terra, então uma viagem longa. E nós vamos ver a mensagem de despedida de Paulo aos cristãos efésios. Em Atos 20, de 17 a 21, nós lemos assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele está trazendo a palavra para os irmãos de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros. Ele não foi a Éfeso, mas ele trouxe os irmãos de Éfeso até onde ele estava para fazer a sua despedida. Os irmãos vieram. E então Paulo, ele começa a dizer, olha, vocês sabem, ele começa a fazer um relatório da sua estada, do seu tempo em Éfeso. Vocês sabem como eu me portei entre vocês. Vocês sabem como, durante todo este tempo, dia e noite, eu não cessei de falar para vocês. Nós tínhamos vigílias, nós tínhamos reuniões, nós tínhamos cultos, nós tínhamos visitas, momentos nas praças, dia e noite. Eu falei para vocês do Evangelho. Vocês sabem que eu fui perseguido. Vocês sabem que foi com muita provação, com muita tribulação, com muita dificuldade. E nós vencemos tudo. Mas nesse tempo todo de luta, nesse tempo todo de provas, eu não deixei de falar para vocês a verdade do Evangelho e de ensinar publicamente. Isto é, Paulo, ele ia nos cultos ao ar livre com coragem. Paulo ensinava na igreja com coragem e de casa em casa, nos cultos nos lares, nas células nos lares, ensinando, testificando a judeus e aos gregos a fé em Jesus. E vamos ver Paulo trazendo aqui uma palavra sobre o seu ministério. Olha isso na sua Bíblia, Atos 20, 22 a 24. Lemos assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que coisa linda! Paulo aqui está falando do seu próprio ministério, daquilo que Deus encarregou. Ele diz, olha, agora eu estou indo para Jerusalém, constrangido no meu espírito.
o Espírito Santo está me conduzindo. Nós vamos ver que Paulo sabia que ele seria preso. Paulo sabia que ele poderia ser morto em Jerusalém, mas ele estava seguindo o cronograma de Deus. Assim como Jesus disse aos discípulos: eu sei que a minha hora é chegada. É chegada a minha hora. Vocês vão ficar tristes, mas quando eu ressuscitar, vocês se alegrarão. Paulo, ele sabia que o seu ministério estava chegando ao fim e que Deus o estava levando para Jerusalém. Ele disse: olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer ali, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo diz que me esperam cadeias e tribulações. Mas é tão lindo esse versículo 21, quando ele diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, a fim de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sim, Paulo sabia que a vida dele não era preciosa para ele mesmo, assim como para mim e para você. A coisa mais importante da nossa vida é cumprir a nossa carreira, é cumprir o que Deus nos chamou para fazer, é sermos fiéis até o fim, é estarmos prontos até o Senhor nos chamar, é cumprir a carreira proposta, a fim de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ao se despedir ali dos irmãos, ele traz a sua própria experiência, ele traz o seu próprio chamado, o seu testemunho para a igreja, dizendo: o que eu faço é seguir Jesus. O que eu faço é estar alinhado com a sua vontade. Olha aqui, Paulo vai falar da responsabilidade dos líderes da igreja. E esta carta dele, esta palavra dele, esta mensagem dele é muito importante para todos os líderes da igreja hoje. Hoje. Nos versículos 25 a 28 de Atos 20, nós lemos: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo diz: vocês não verão mais o meu rosto. Essa é a nossa última reunião, é o nosso último encontro. Ai, como deve ter doído no coração de todos os pastores, os bispos, os líderes, como deve ter doído ouvir Paulo dizer: vocês não verão mais o meu rosto. Paulo os chamou ali em Mileto, Paulo os chamou para despedir-se deles e disse: olha, não voltarei, não estaremos mais juntos. E depois de dar o testemunho do seu ministério, dizendo: eu cumpri o que me foi entregue. Falei para vocês durante 2 anos, de casa em casa, publicamente, ensinando dia e noite, não me importando com as lutas, não me importando com as provações, eu ensinei. E agora, eu digo para vocês, eu estou limpo do sangue de todos. Eu falei para todos vocês, eu trouxe a mensagem do Evangelho e vos anunciei os desígnios de Deus. Ah, como é tão maravilhoso quando um pai, uma mãe, um irmão, ao partir, deixa essa mensagem para os que ficam. Eu cumpri o meu papel. Eu passei para vocês a verdade do Evangelho. Eu me lembro que na nossa casa a gente fazia o culto doméstico todos os dias. Papai lia a Bíblia para os 7 filhos, a mamãe ali todos presentes e nos ensinava a palavra de Deus. E o último culto que o papai fez conosco
meu irmão mais velho tinha comprado um gravador, aquele gravador dos primeiros, com aquela fita, 2 fitas cassete, e então ele gravou o culto. E quando ele gravou, o papai teve a oportunidade de falar. Papai não sabia que era o seu último culto, mas ele falou como se fosse. Ele disse: olha, meus filhos, vocês sabem que eu ensinei vocês no caminho do Senhor. Todos os dias vocês receberam a palavra de Deus. Este é o caminho. Andem por ele, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Sirvam ao Senhor de todo o coração. Eu ensinei vocês. É tão lindo quando nós podemos dizer isso aos nossos filhos, podemos dizer isso à nossa família, aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes. Eu ensinei, eu falei, eu não deixei de falar. Paulo, ele está se despedindo dos irmãos de Éfeso, de toda a liderança, dizendo: eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu ensinei, eu falei, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu lhes ensinei a palavra. Dia e noite, todos os dias, eu lhes ensinei. Mas Paulo diz: olha, prestem atenção, cuidem bem do rebanho que Deus entregou na mão de vocês, para vocês pastorearem a igreja do Senhor. A igreja não tem dono. Não é a placa da igreja que vai definir de quem é aquele rebanho. Não, a placa é apenas o endereço onde o povo de Deus se reúne. Mas a igreja, o pertencimento é ao Senhor. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Cada ovelha, eu e você, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não importa o título da denominação, da sua denominação, se é Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, Congregacional, Quadrangular, não importa. O que importa é que somos um só rebanho. Temos um só pastor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Pai de todos, o nosso Deus. É isso que Paulo está dizendo, olha, Deus vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja que ele comprou com seu sangue. Mas Paulo vai trazer uma palavra para a igreja, para os líderes, uma palavra de exortação. Ele sabe o que vai acontecer. Ele fala sobre lobos que entrarão na igreja. Lobos com peles de ovelha, para tentar enganar o rebanho. Desde o início da igreja, já tinha gente que está na igreja infiltrado, mas não é salvo. Olha o que Paulo diz nos versículos 29 ao 32. Eu sei, depois da minha partida, que entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está preparando a igreja para os lobos que virão. As falsas doutrinas, os ensinos errados. Hoje nós estamos vendo aí ensinos falsos tentando entrar na igreja para que a igreja fique igual ao mundo. Deus ama o pecador e Deus não se importa, Deus quer a pessoa, vem como está e fica como está. Não! Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério: eu não te condeno, vai e não peques mais. Não peques mais. Jesus a salvou de ser apedrejada, mas disse: muda, sê transformada, seja uma nova criatura. Você vem para Jesus
bem como está, mas não pode ficar como está. Não pode continuar no pecado, porque, como diz a palavra, Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, muito importante saber que no meio da igreja tem lobos, tem pastores, tem ícones, nomes famosos, nomes de youtubers, que são pessoas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. A vida não condiz e a mensagem não condiz. São lobos para destruir as ovelhas. Está escrito aqui. Levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos após eles. Coisas pervertidas deturpam a palavra de Deus. Então, hoje, o humanismo, a igreja que fala, o crente não tem problema beber, não tem problema fumar, não tem problema estar num relacionamento ilegal, não tem problema fazer as coisas que o mundo faz. Claro que tem. O homem de Deus, a mulher de Deus, foi salvo, foi lavado, foi limpo. Agora é vida santa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra de Deus. E vamos ver que Paulo, então, depois de orientar os irmãos, ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, com lágrimas, eu admoestei vocês. Paulo trouxe o evangelho puro. Agora eu entrego vocês a palavra da sua graça, para que vocês possam ser edificados e receberem a herança entre os que são santificados. Olha o trabalho de Paulo, como ele fez a sua despedida, ele apresentou um relatório do seu trabalho. Versículos 33 a 35, ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, nem vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo, então, ele apresenta o seu relatório, ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo não trabalhava pensando nas coisas materiais. Não trabalhava pensando no salário alto, no que ele teria, no que ele poderia ter. Não cobicei, não busquei, não fui atrás dessas coisas. O chamado de Deus para os seus filhos, para a sua obra é essa, é servir ao Senhor com alegria, sem ficar preocupado, quanto eu vou ganhar, como vai ser. E ele diz, vocês sabem que com as minhas mãos eu trabalhei para o meu sustento e o sustento da equipe. Paulo era fazedor de tendas, ele trabalhou, ele trabalhava. E ele diz, tenho-vos mostrado que fazendo assim, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. E recordar o que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. Paulo está dizendo, quem assume o ministério deve estar pronto a dar. De graça recebestes, de graça dai. O que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei é dar, é servir. Assim Paulo viveu e disse, assim vocês devem viver. E você, como está a sua vida com Deus? Será que você tem vivido pensando em você, em ajuntar, em ter as coisas? Ou você tem vivido o reino de Deus e sabe que melhor é dar do que receber? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados, porque quantas vezes eu fiquei olhando mais para o homem do que para Ti. Porque quantas vezes eu deixei de fazer a Tua vontade,
pensando em mim, pensando no meu descanso, pensando nas minhas coisas. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, lava-me, santifica-me, purifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença. Eu quero fazer a Tua vontade. Livra-me de todo o mal, perdoa todos os meus pecados, não fique um só pecado registrado, mas todos sejam perdoados. Lava-me, dá-me um coração puro na Tua presença e que eu possa fazer aquilo que Te agrada, aquilo que Te glorifica, aquilo que é da Tua vontade. Me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, para fazer o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, cumpra o seu propósito. Vale a pena. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.